Bom, vale aqui a minha recomendação para vocês, que vocês aprofundem o conhecimento de vocês em relação à base da geografia. Eu sempre tenho dito isso para os meus alunos, porque, veja bem, no primeiro ano e no segundo ano você tem a base da geografia geral. No terceiro ano, assim eu prefiro, a gente vê geografia do Brasil. Então você só faz aplicar aquele conhecimento geral, aquela técnica, porque a geografia também é técnica, é ciência. Então você tem que se ligar em muitos termos, em muitas coisas. Mas se você aprender esses termos, aprender essa técnica, você não vai ter dificuldade em aplicar isso à geografia do Brasil, por exemplo, ou a qualquer tipo de geografia regional que você utilize. Você vai estudar a Europa, você aplica esses conhecimentos gerais ao continente europeu. Se você for aplicar isso à América do Sul, você vai e aplica esse conhecimento para a América do Sul. E assim vai. Então, são conhecimentos práticos, simples e que fazem parte do nosso dia a dia. Então, veja, se eu for falar aqui da importância de orientar-se e localizar-se no espaço, eu diria que é extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje. Então, hoje em dia, a tecnologia evoluiu tanto, que hoje você pode dispor, por exemplo, de um GPS dentro do carro, né, que te dá a localização, que te mostra os mapas, que até fala contigo, né? Os GPS indicam a direção, indicam tudo para você. Quer dizer, nem toda vez eles indicam tudo da maneira correta, né? O cara às vezes acaba parando no lugar errado. Mas isso é uma outra questão, aí vai a programação, enfim. Mas o fato é que, se você tem um GPS, os smartphones também, eles já vêm com sistemas de localização, eles já vêm com mapas mostrando justamente a importância que é você saber se localizar no espaço. Uma outra questão interessante em relação a esse tema, orientação e localização, é a questão de você se orientar no espaço, você ter noção onde está. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei se você já teve numa situação dessas, mas é possível que você já tenha passado por uma situação em que você está numa grande cidade, ou que você está num lugar desconhecido, ou no meio do mato, enfim. E você se sente completamente perdido, não sabe como voltar. Já aconteceu isso com você? De você estar num lugar e caramba, não sei mais voltar. Me perdi, você perdeu todo o referencial e fica completamente perdido. Então veja que é muito importante você saber se localizar no espaço. Se você for para uma grande cidade como São Paulo, por exemplo, você pega ali, que é a maior cidade da América Latina, você chega lá e se você não tiver um mapa, se você não estiver se localizando no espaço, você fatalmente vai se perder. Se você pegar apenas o mapa do metrô de São Paulo para ir para determinado local, só ali você já se perde. Se você não tiver a noção, se você não tiver o conhecimento que eu vou passar para vocês agora, que é o conhecimento de orientação e localização no espaço. Deu para entender então qual é a importância disso? Deu para entender? A importância é justamente você não se perder, é você ter como se orientar no espaço, beleza? Uma outra coisa interessante que eu queria também comentar, que vale a pena também, é que esses termos orientação e localização dentro da geografia, eles são diferentes, eles não são iguais, eles possuem significados diferentes. Então, a palavra orientação significa você seguir, colocar de maneira bem simples, seguir para algum lugar.
significa você ter uma referência. Você ter uma referência. Isso significa orientação. Quando você está orientado, você tem uma referência. Por exemplo, aqui mesmo agora, vocês estão tendo como referência quem? O professor Darlan, que está te orientando, que está te educando, que está te treinando dentro de uma ciência chamada geografia. Então, eu estou te indicando para onde você vai. Eu estou te dizendo, olha, segue esse caminho, olha, estuda isso aqui, e você vai seguindo aquilo ali. Então, isso é você se orientar, beleza? Isso vai fazer mais sentido lá na frente. O que seria localizar? Localizar seria algo, eu diria, mais preciso. Quando eu falo em localizar, eu estou me referindo a um ponto. Eu estou me referindo a algo específico. Eu estou me referindo a algo específico. Então, quando eu digo o endereço da minha casa, por exemplo, eu estou te fornecendo o quê? Algo específico. Eu estou te fornecendo a localização exata, específica de onde eu moro. Beleza? Se você vai falar para alguém onde fica a escola que você estuda, você vai dizer o endereço, e o endereço nada mais é do que a localização da escola, especificamente, um local específico. Mas, se eu digo assim, onde é que você mora? Eu moro na Coab. Eu só te dei uma orientação. Bom, se você seguir pela Coab, mas a Coab é muito grande, você, porventura, pode me encontrar lá. Mas eu não te dei o quê? A localização específica. Deu para entender, então, a diferença entre orientação e localização? Deu ou não? Deu, né? Beleza. Um outro conceito que eu quero trabalhar com vocês, para a gente poder entender muito mais essa matéria, é o conceito de pontos de referência. Vai anotando, vai pegando, vai entendendo. Você não vai ter dificuldades. O que seria ponto de referência ou pontos de referência? Meu querido aluno, para eu me orientar no espaço, para eu me localizar no espaço, eu preciso necessariamente de quê? Pontos de referência. Então, assim, quando eu forneço o endereço da minha casa para você, quando eu digo o local onde eu moro, ou você pergunta para um amigo, para alguém, onde é que você mora? Qual é o endereço? Qual é a primeira pergunta que vem depois que você fala o endereço? A primeira pergunta é, qual é o ponto de referência? Não é isso? Qual é o ponto de referência? E aí você diz, olha, fica perto do Mercadinho São Luís. Ou você dobra no canto do frigorífico São Pedro, sei lá. Você tem pontos de referência. Então, de fato, meu querido amigo, para você se localizar no espaço, para você se orientar, você tem que ter determinados pontos de referência. Então, são esses pontos de referência que vão me orientar e vão me localizar no espaço. Beleza? Até aqui ficou claro? Está bem claro? Legal. Vamos analisar um outro conceito importante. Olha só, muita gente confunde isso aqui, ó. Para eu me orientar no espaço, eu também preciso saber qual é a diferença, se é que existe, e vou perguntar para você agora. Existe diferença entre direção e sentido? O que você acha? Ou é a mesma coisa? Alguém sabe? Olha, isso é geografia básica. É o que você viu lá na 5ª série, só que agora a brincadeira é um pouquinho mais aprofundada, mais séria. Algum corajoso, corajosa?
que queira participar da aula e diga assim: olha, professor, direção e sentido é a mesma coisa. Ou então que diga: professor, direção e sentido são diferentes, por isso, por isso, por isso. E aí? Quem acha alguma coisa ou não acha nada? Olá, pessoal, bora participar. E aí, parceiro? É igual ou diferente? Hã? É a mesma coisa ou não? Você? É a mesma coisa? Acha que não? Você? Acha que não? Acha que é a mesma coisa? É a mesma coisa? Acha que não é a mesma coisa? Você? É a mesma coisa? Você? Acha que não? Bom, aqui as opiniões realmente estão divididas. Então, para você ver como a gente, quando não tem noção disso, a gente não sabe responder. Obviamente, você não estudou, se você não adquiriu conhecimento, você vai, enfim, arriscar chutar. E aqui vai mais uma dica, mais uma recomendação. Se você chutar em concurso, chutar em prova de vestibular, você está ferrado. Você tem que saber mesmo. Ou você estuda, ou você não sabe e é derrotado e pronto, acabou. E vai estudar mais. E vai tentar 2, 3, 4, 5 vezes, sei lá quantas vezes você vai tentar. Então é preciso você ter clareza com relação a isso. Bom, gente, direção é diferente de sentido, tá bom? É diferente. São conceitos diferentes. Então, para eu me localizar, para eu me orientar no espaço, eu também preciso ter a noção de direção e sentido. Darlan, quando é que eu falo em direção? Olha só. Gente, como é fácil. Direção, eu posso falar em basicamente 3 direções. A primeira delas, eu posso falar em direção, que direção é essa? Horizontal. Eu posso falar nessa direção aqui, que eu chamo de vertical. E eu posso chamar essa direção aqui, que eu chamo de inclinada, direção inclinada, ou direção, mais bacana chamar assim, oblíqua. Direção inclinada ou direção oblíqua. Então eu tenho basicamente essas 3 direções. Horizontal, como o próprio nome diz, no sentido do horizonte, horizontal. Vertical, a palavra aqui é vértice, de ponta, então vértice, vertical. E inclinada ou oblíqua. Então isso é direção. Quando eu pergunto qual é a direção, você tem que lembrar dessas 3 direções. Só pode ser ou direção horizontal, ou direção vertical, ou direção inclinada, ou direção oblíqua. Beleza? Não é fácil? Darlan, agora sentido, cara. Qual é o sentido da palavra sentido dentro de orientação e localização? O que significa sentido? Bom, quando eu falo em sentido, eu estou me referindo muito mais a isso aqui, a questão da orientação. Eu vou seguir algo. Então, veja bem, sentido, vou explicar bem aqui no cantinho do quadro. Quando eu faço assim, eu tenho a direção mais alto, direção horizontal. Se eu coloco uma setinha, mudou, né? Agora eu coloquei o que, Darlan? O sentido. Galera, qual é o sentido aqui? Da esquerda para a direita. Viu como é fácil? Então, sentido é isso, Eu estou aqui na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita.
Então eu posso ter sentido da esquerda para a direita, posso ter sentido da direita para a esquerda, posso ter a direção vertical, ó, aqui no caso de cima para baixo, não é isso? Nesse caso aqui, ó, de baixo para cima. E posso também ter as direções inclinadas com seus respectivos sentidos. Direção inclinada da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Beleza? Então, quando eu tenho essa noção, quando eu sei diferenciar direção de sentido, quando eu sei esses conceitos aqui, eu já estou dando um passo a mais para que eu possa me orientar e me localizar melhor no espaço. Então vejam, a gente já tem vários conceitos aqui que a gente está aprendendo. Orientação é diferente de localização, então eu já sei o que é isso. Para eu me orientar e localizar no espaço, eu preciso de pontos de referência. E além dos pontos de referência, eu preciso saber o que é direção e o que é sentido. Tendo isso, a gente já pode começar a se orientar e se localizar no espaço. Beleza? Vamos ao próximo passo. Vamos aqui a um outro conceito também, que é a chamada convenção internacional. Convenção internacional. Bom, pessoal, como é que eu reúno em uma só coisa? Como é que eu reúno numa só coisa todos esses conceitos? Eu preciso ter pontos de referência para que eu possa me localizar e me orientar no espaço. Para eu me localizar, para me orientar, eu preciso da direção, eu preciso do sentido. Preciso dessas coisas. Então, foi feita uma convenção internacional que determina quais são as direções e quais são os sentidos. E eu tenho certeza que vocês já conhecem. Olha só, eu vou reunir aqui, ó, a direção vertical, vou reunir aqui, ó, a direção horizontal e vou reunir também os sentidos, ó. Olha só, parece até um plano cartesiano, né? E vou também juntar as direções inclinadas. Assim, pessoal, eu construo um referencial, um ponto de referência específico para eu me localizar no espaço. Isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, assim, as direções aqui, ó, inclinadas. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma convenção internacional que me determina o quê? Me determina a direção, o sentido, me determina pontos de referência no espaço para que eu possa me orientar e me localizar. A isso aqui se convencionou chamar de quê? Você já sabe, ó, é a chamada rosa dos ventos. Darlan, o que a rosa dos ventos me entrega? O que ela me dá? Já falei. Ela me dá as direções e os sentidos. Agora eu só preciso saber qual é o nome dessas direções, qual é o nome específico desses sentidos. Então veja, se convencionou chamar que se eu me desloco, né, na direção vertical de baixo para cima, eu chamo de norte. E aí eu vou ter os chamados pontos cardeais. Então, pessoal, os pontos cardeais que fazem parte da rosa dos ventos, pontos cardeais que fazem parte da rosa dos ventos, esses pontos cardeais vão me mostrar, ó,
2 direções, correto? E 4 sentidos. Não esqueça isso, porque isso cai em prova, por incrível que pareça. Isso cai em prova. Olha como é fácil visualizar. Ó. Depois disso que eu falei para você, ó, quantas direções a rosa dos ventos ou os pontos cardeais me mostram? Ele me mostra 2 direções, a vertical, a horizontal, e me demonstra também 4 sentidos. Ou seja, quando é de baixo para cima, eu chamo de norte. Quando é de cima para baixo, eu chamo de sul. Quando é da esquerda para a direita, eu chamo de leste. Quando é da direita para a esquerda, eu chamo de oeste. Ô Darlan, tu é burro, tu escreveu leste com E e escreveu oeste com W. Não, eu não sou burro. Eu estou falando para vocês de uma convenção internacional. Portanto, a língua inglesa prevalece nesse caso. Então aqui eu estou te mostrando os pontos cardeais, não em português, mas em inglês. Então aqui é North, South, East and West. Escrito com W, escrito com E. Beleza? Mas são os mesmos pontos cardeais. Norte, Sul, Leste e Oeste. Mas você tem que gravar que na convenção internacional você tem essas letras aí, tá bom? Só muda aí o leste, que você representa com a letra E, e o oeste, que você representa com a letra W. Beleza? Então, ó, quais são os pontos cardeais? Norte, Sul, Leste, Oeste. Já que eu estou falando aqui dos pontos cardeais, vale a pena também eu já ensinar para vocês um macete, uma dica de vovó Mundica, uma dica interessante, uma sacada interessante, que na verdade é o que cai em prova. Veja bem, norte, sul, leste, oeste, todo mundo sabe. Norte, sul, leste, oeste, todo mundo sabe, todo mundo já está acostumado. Então o concurso público vestibular, ele não vai cobrar isso porque todo mundo sabe. Ele vai cobrar aquilo que a maioria não sabe. Então passa desapercebido. Darlan, o que passa desapercebido aí? E aqui vai uma outra dica também, que você precisa se acostumar com a linguagem técnica, com a linguagem científica de cada ciência. Se você está lidando com uma ciência, e a geografia é uma ciência, você precisa lidar com esse linguajar técnico. Então veja, a primeira informação é que os pontos cardeais ali estão na língua inglesa, por isso aquela representação lá. A segunda informação é que cada ponto cardeal desse possui um outro nome, possui um nome similar, possui um sinônimo. Beleza? Quais são esses nomes? Olha só, o norte, pessoal, ele é conhecido também como boreal, é conhecido também como, deixa eu apagar aqui, porque senão vai ficar bagunçado, boreal ou setentrional. Já tinham visto isso? Sim ou não? Não? Olha só. Para muita gente é a primeira vez que está vendo isso. Mas isso aí você viu lá na 5ª série. Muito provavelmente o professor não falou disso aqui. Porque não era interessante você saber isso na 5ª série. Mas agora no ensino médio a parada é outra. Então é interessante você saber isso aqui. Então quando eu falo norte, quando eu falo boreal ou falo setentrional, é a mesma coisa. Então eu poderia dizer, a minha casa se localiza-se na parte norte da cidade. Eu poderia também dizer, a minha casa localiza-se na parte setentrional da cidade. Não fica mais bonito? E ninguém vai saber lá na prova que setentrional é norte. Ou eu poderia dizer mais bonito ainda, a minha casa localiza-se na parte boreal da cidade. Eu tenho certeza que 99% da população não ia entender essa frase. A minha casa localiza-se na parte boreal da cidade. Só quem estuda geografia é que vai saber, só quem tem noção de orientação e localização vai saber que norte é boreal ou setentrional. Beleza?
Sul pode ser chamado também de austral, ou meridional. Então a palavra sul, ponto cardeal sul, também é conhecido como austral ou meridional. O ponto cardeal leste, representado pela letra E, ele também é chamado de oriental ou simplesmente oriente. Então, quando eu digo que o Japão compõe aquilo que nós chamamos de povos orientais, o que eu estou querendo dizer? Que são povos que vêm do leste. Então, oriental, oriente, significa leste. Simples assim. Oeste é chamado de ocidental ou simplesmente ocidente. Ocidente. Então, quando nós dizemos assim, nós brasileiros somos povos ocidentais, nós derivamos de povos do Ocidente, significa que nós somos povos que habitamos ou que viemos do Oeste. Beleza? Não é simples, não é fácil? Eu fiz praticamente um forrozinho com isso aqui, ó. Basta você gravar assim, ó. Norte, boreal setentrional, sul, austral meridional, norte, boreal setentrional, sul, austral meridional, leste, é oriental ao oeste, é ocidental ao leste, é oriental ao oeste, é ocidental. Bora cantar? Bora cantar, bora cantar. Bora, eu quero ver essa turma animada, eu quero ver essa turma bonita. Olha, até hoje eu encontro alunos meus na universidade, aí o cara fica me olhando, né? Aí eu, que parada é essa? O cara fica me olhando. Aí de repente, professor Darlan, quem quer falar? Ela fica até desconfiado, né? De repente o cara quer me matar, mas é brincadeira. Sim, professor Darlan. Aí, professor, fui seu aluno no Educato, fui seu aluno não sei aonde. Professor, até hoje eu lembro daquelas musiquinhas que você cantava nas aulas. Quer dizer, isso aqui, pessoal, que eu estou fazendo aqui, é uma técnica que para você pode ser novidade, mas é uma técnica que se chama de recurso mnemônico. O recurso mnemônico nada mais é do que você criar algo, uma música, uma frase ou qualquer outra coisa que você associe a determinado conceito. Então, nesse caso aqui, eu inventei uma música, né, que você fica repetindo, é quase que um mantra. Você fica decorando isso aqui e nunca mais esquece. Infelizmente, o horário bateu, mas eu vou querer que vocês ensaiem isso em casa, beleza? É o exercício de casa. Vocês vão para casa, vão dormir pensando nisso. Na musiquinha, norte, boreal setentrional, sul, austral meridional, norte, boreal setentrional, sul. Pessoal, gravem isso aqui, porque isso aqui frequentemente cai em questões e o aluno, praticamente, ele deixa passar uma questão, ele cai na questão simplesmente porque não sabe o significado dessas palavras simples. Então, tem muita questão simples que só te pede esse conhecimento, você saber que os pontos cardeais têm outros nomes similares ou sinônimos, beleza? Eu pensei que eu ia avançar mais, mas na próxima aula a gente continua. Valeu, até a próxima!